tão longe de atingir a perfeição. Aqui eu entendi qual o valor dessa missão. Foi nessa casa que aprendi toda a beleza de viver, doando amor, vibrando luz, buscando a ti. Buscando a ti. Obrigada, Comunhão Espírita de Brasília. Boa tarde, queridos irmãos em humanidade. É sempre uma alegria estar aqui no auditório Bezerra de Menezes, da Comunhão Espírita de Brasília, nossa querida casa espiritual. Nesse novo horário de 13 horas, pela terceira vez, almejando obter da espiritualidade amiga o auxílio para este nosso pequenino, mas importante labor na seara do Senhor. Como uma prece inicial, vamos ler do livro Sementes de Felicidade, de Lourival Lopes, o texto que diz assim: tenha uma concepção espiritual da vida. Não fique agarrado à matéria, ao ter, ao possuir, como a erva parasitária. Use sua inteligência e não se prenda ao chão, ao interesse, ao lucro. Resista descer ao charco material. Valorize-se, recupere-se, reerga-se e compreenda o significado da vida. Olhe para cima. Erguer os olhos para os céus é captar as transmissões de Deus. Bem, queridos irmãos, o tema de nossa palestra, estudo de hoje, é intitulado A Obsessão, Suas Consequências e Sua Cura. Inicialmente, para abrir os trabalhos, trago-lhes um excerto extraído do livro Estudos Espíritas, do bondoso espírito Joana de Ângeles, com psicografia do médium Divaldo Franco, relacionado ao estudo de hoje. Diz assim: abrir a mente à luz e o coração ao amor, albergando a família padecente dos homens de que fazemos parte, é o impositivo do Cristo para todos os que creem e especialmente para os espiritistas ou espíritas, que possuem os antídotos eficazes contra obsessões e obsessores, com o socorro aos obsediados e seus perseguidores, sob a égide, ou seja, a proteção, a defesa de Jesus. Bem, queridos irmãos, começando o tema de hoje, falaremos sobre conceitos ou o que é obsessão. Pela definição do dicionário Aurélio, obsessão é a impertinência, a perseguição,
a preocupação com determinada ideia que domina o espírito, resultante ou não de sentimentos recalcados, ideia fixa, mania. Já a doutrina espírita, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81, o codificador Allan Kardec nos ensina que obsessão é a ação persistente que um espírito exerce sobre um indivíduo, desde a simples influência moral até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ou seja, é muito mais grave e séria, a definição de obsessão, de acordo com a doutrina espírita, em relação, lógico, à definição do dicionário Aurélio. No livro Obras Póstumas, que foi o livro, como o próprio nome diz, que foi editado após o desencarne de Kardec, em sua primeira parte, item 58, e no capítulo 7, item 56, o codificador amplia o conceito, esclarece que obsessão é o domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas, com o objetivo de escravizar e submeter à vontade deles, pelo prazer que experimentam em fazer o mal. Quando um espírito, bom ou mau, quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, o seu perispírito, como se fora um manto. Falaremos agora sobre as diversas formas de obsessão. Irmãos, temos aprendido que existe no mundo um grande número de pessoas obsediando pessoas. Estas têm, certamente, uma força mental para se imporem sobre outras pessoas que elegeram como vítimas. E sendo a obsessão o domínio de uma mente sobre outra, um processo de transmissão mental, compreende-se que esta obsessão pode apresentar-se de diversas formas entre os partícipes. A obsessão ocorre de desencarnado para encarnado, entre os encarnados, entre os desencarnados. Ocorre também pela via da obsessão simples, pela fascinação, pela obsessão onírica, ou seja, nesse caso, a pessoa é obsediada durante o sono. Temos ainda a autoobsessão, ou seja, a pessoa mesma lhe causa a obsessão. Temos a obsessão recíproca, a possessão ou subjugação. E temos, finalmente, a obsessão coletiva. Allan Kardec nos ensina, em o livro dos médiuns, no item 238, que a obsessão ocorre quando um espírito malfazejo se impõe a um médium e intromete-se contra a vontade desse, chegando ao cúmulo de apresentar-se em lugar dos que estejam sendo evocados. Isso no caso de uma reunião mediúnica, Podem incluir-se nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, aquela que consiste nas manifestações ruidosas,
e obstinadas que alguns espíritos fazem, influenciando na geração de pancadas e outros ruídos. Mas eu gostaria de lembrar, queridos irmãos, que, como foi dito durante as reuniões mediúnicas, o caso da obsessão do espírito intrometendo-se no trabalho ali realizado, que a obsessão pode ocorrer com qualquer pessoa, independente de ser médium ou não. Pois que temos que lembrar que, conforme aprendemos, todos os seres humanos são médiums, com maior ou menor possibilidades medianímicas. Falaremos agora sobre as imperfeições morais contribuindo para as obsessões. Considerei de bom alvitre recordar aqui a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade, se eles, os espíritos, influenciam em nossos pensamentos e em nossas atitudes. A resposta dos espíritos foi precisa. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aqui nós temos que lembrar, aquela própria passagem bíblica onde o apóstolo Paulo dizia que estamos todos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E, logicamente, ele estava se referindo àquelas testemunhas invisíveis que estão sempre ao nosso lado e que pouquíssimas são as pessoas que têm a capacidade de verem. O codificador escreve que a obsessão pode assumir ainda a expressão de obsessão recíproca, de um para outro, de outro para um. Pois que assim, como as almas afins e voltadas para o bem cultivam a convivência amiga e fraterna, existem criaturas que permutam vibrações inferior com as quais se comprazem, ou seja, se sentem bem, se sentem satisfeitas. É uma espécie de obsessão recíproca, de comum acordo, que tanto pode ocorrer entre encarnados quanto entre os desencarnados. No item 239, a fascinação, por sua vez, traz consequências muito mais graves, a fascinação, que é uma espécie de obsessão. Segundo Kardec, tal obsessão é uma ilusão produzida pela ação direta de um espírito sobre o pensamento do médium ou de sua presa, que, de certa forma, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. A pessoa fascinada não acredita que a estejam enganando. O Espírito tem a arte, a sabedoria de lhe inspirar a confiança cega, impedindo-a de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, se médium psicógrafa, no caso, a pessoa. Mesmo quando esse absurdo salte aos olhos de todos. Conforme Kardec, tem sido um erro acreditar-se que este gênero de obsessão, a fascinação, só estejam sujeitas às pessoas simples, ignorantes e falhas de bom senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, mais instruídos ou mais inteligentes.
o que prova ser tal obsessão efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. A obsessão onírica em relação a essa modalidade de obsessão, Chico Xavier disse certa vez: os espíritos obsessores são altamente treinados na técnica de hipnotização e quase sempre hipnotizam as suas vítimas quando elas se retiram do corpo no momento do sono. Por este motivo, muita gente acorda mal-humorada e violenta. Se soubéssemos o que nos espera no além, não dormiríamos sem recorrer aos benefícios da prece. Os espíritos que nos perseguem estão sempre a nos espreitar. Se não tivermos defesa, proteção, eles farão conosco o que bem entenderem. Há obsessões terríveis programadas durante o sono. Toda noite pode ser uma noite de hipnose. De repente, é uma agressão violenta dentro de casa. Um crime inexplicável pode acontecer. As obsessões simuladas. Na Revista Espírita, edição de janeiro de 1869, às páginas 41 e 42, Kardec escreveu: as obsessões simuladas não só contra, mas contra os pedidos de comunicações de quaisquer naturezas, evocações, conselhos de saúde, etc., os quais poderiam ser armadilhas feitas à boa fé dos que a malevolência poderia servir-se. E relata o seguinte caso. Esta comunicação foi dada por uma senhora que viera pedir conselhos para uma obsessão, e a respeito da qual tínhamos julgado que deveríamos previamente aconselhar-nos com os espíritos. A piedade pelos que sofrem não deve excluir a prudência, e poderia ser uma imprudência estabelecer relações com todos os que se apresentam a vós sob o império de uma obsessão real ou fingida. É ainda uma prova pela qual deverá passar o Espiritismo, pois que troçaram, ridicularizaram os espíritas, quiseram amedrontar aqueles a quem a curiosidade atrai para vós, colocando-vos sob o patrocínio satânico. Nada disso teve êxito. Não mais podendo acusar-vos de contribuir para o aumento da alienação mental, enviar-vos-ão verdadeiros obsediados e aqueles simulados que vos será impossível curar de um mal imaginário. Tudo isso não retardará nem um pouco o vosso progresso. Quanto a essa senhora, ela é sincera e realmente sofredora, mas atualmente nada há que se possa fazer por ela, a não ser aconselhá-la a pedir pela prece a calma e a resignação para suportar corajosamente a sua prova. Esta foi uma mensagem assinada pelo espírito Dr. Demelry.
falaremos sobre a possessão ou subjugação, que é um constrangimento, um vexame, um embaraço que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra sua vontade. Numa palavra, o paciente fica sob verdadeira opressão, fica aprisionado. Esta obsessão pode ser moral ou corporal. Na subjugação moral, a vítima é forçada a tomar resoluções, muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão julga sensatas. É como uma fascinação. Já traduz-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda que nos momentos menos oportunos. Faço um comentário aqui, amigo, sobre essa obsessão, que certa vez eu assisti um filme, foi de uma dessas personalidades públicas. Era um escritor, né, na época da Idade Média ainda, que ele foi aprisionado e lá na prisão, logicamente, ele não tinha meios de escrever, de colocar em movimento a sua vontade incessante de escrever. E de tal forma que ele tentava escrever com alguma coisa que ele achava nas paredes, e foi riscando na parede da prisão inteira. De tal forma que, quando ele não achava mais nada, ele furava, sangrava, achava um meio de tirar sangue de seu próprio corpo e pegava o sangue e ia escrevendo na parede com o sangue. Isso é uma forma de obsessão também. É essa chamada possessão ou subjugação. Kardec registra que ele e sua equipe conheceram alguns subjugados que, à falta de pena ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde estivessem, mesmo em vias públicas, nas portas ou paredes. Às vezes, vai mais longe a subjugação moral. Pode levar aos mais ridículos atos. O codificador relata-nos um caso desses. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça, a cujo respeito nenhuma pretensão nutria, e pedi-la em casamento. Outras vezes sentia nas costas e nos jarretes, parte traseira dos joelhos, uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a ajoelhar-se e beijar o chão nos lugares públicos e em presença da multidão. Esse homem era tido por louco, mas mesmo entre as pessoas de suas relações. E aí Kardec afirma: estamos, porém, convencidos de que absolutamente não o era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra a sua vontade e com isso sofria horrivelmente. Queridos irmãos, gostaria de esclarecer que esse tema da obsessão, né, suas consequências e a cura, é um tema muito rico, muito profundo, que a gente precisaria, até mesmo pelo trabalho que eu preparei, o estudo que eu preparei, a gente precisaria de pelo menos 1 hora, ou pelo menos 50 minutos, né? Mas temos que ficar dentro do tempo que nos é destinado, né? 30 minutos, 35 no máximo. Então, por isso, vamos adiantar um pouco, porque senão a gente não vai conseguir. Falaremos então sobre a obsessão coletiva. Devo falar-lhes da minha alegria ao descobrir uma obra certamente pouco conhecida, da autoria de Allan Kardec.
O seu título é A Obsessão. Esta obra foi reimpressa em francês com a aprovação do próprio espírito de Allan Kardec, em comunicação recebida em 6 de setembro de 1950. O título original em francês era L'Obsession, com edição da União Espírita da Bélgica, sendo essa quinta edição de janeiro de 93. Esse livro fora composto e impresso pela gráfica da casa editora O Clarim, de Matão, São Paulo, Brasil. A tradução e prefácio foi de Wallace Leal V. Rodrigues. Replicarei aqui brevemente alguns trechos dessa obra, começando por excertos extraídos do prefácio. Em seguida, pincei algumas palavras do próprio Kardec. Quanto ao problema da obsessão no caso coletiva, verificar-se-á pelos fatos relatados que ela tanto pode atingir o profano quanto o espírita propriamente dito, isto é, com maior facilidade. Essa doença moral existiu desde todos os tempos. Vamos considerar aqui a obsessão de um modo geral. Mas o espiritismo bem compreendido e bem praticado pode dela preservar a criatura e, se atingida, curá-la mais eficazmente do que qualquer outra ciência ou doutrina, uma vez que ele, o Espiritismo, revela a verdadeira causa do mal, bem como a forma de nos livrarmos dele, apresentando uma imensa variedade de particularidades, conforme cada caso. Assim sendo, esse livro, A Obsessão, interessa muito mais de perto aos espíritas, uma vez que, segundo as próprias palavras de Allan Kardec, a obsessão é um dos grandes tropeços com que esbarra o espiritismo. E agora Kardec irá dizer que temos dito que não havia possessões, no sentido vulgar do vocábulo, mas subjulgados. Voltamos a esta asserção absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito errante, desencarnado, frente a um encarnado. Possessão, subjugação. Verificar-se-á igualmente a eficácia da prece e, sobretudo, da prece coletiva para combater a obsessão, através de algumas descrições comovedoras que nos revelam o serviço que nos é possível prestar, se nos dispusermos a nos instruir a respeito, e bem assim o esforço que necessitamos fazer. E não esqueçamos de que já agora ou amanhã, na qualidade de espíritos livres, poderemos, conforme nossas atitudes, sermos classificados como obsessores. E só lembrando aqui, irmãos, um breve comentário, como somos médiuns, psicógrafos, médiuns de psicofonia e passistas, nas reuniões mediúnicas que fazemos, tanto aqui na sala André Luiz, no nosso grupo Joana de Ângeles, às sextas-feiras, como numa outra casa espírita que eu frequento, Casa Fraterna Sementes de Luz, nas reuniões de desobsessão, a gente sabe que os espíritos vêm e falam, mostrando-se
que estão perseguindo outros irmãos. E acontecem casos em que os próprios espíritos, já aconteceram casos de os próprios espíritos, ao serem, digamos, doutrinados pelos médiuns, eles chegam a falar: você está me chamando de perseguidor, mas você também é um obsessor de fulano ou ciclano. Então o próprio espírito desencarnado, sendo ali doutrinado, ele dá às vezes uma cutucada no médium. Então é por isso que nós temos que ter cuidado, porque, como foi dito antes, muitas pessoas são obsessoras de outras pessoas, são obsessoras de si próprias, na auto-obsessão. Então acontece muita coisa que nós temos que ter cuidado. Vamos adiantar. Falaremos agora sobre a cura da obsessão. No livro Obsessão, o Passe e a Doutrinação, seu autor J. Herculano Pires, espírita que vivera de 1914 a 1979, nos traz sábias orientações sobre o tema a cura da obsessão, sempre baseado nos ensinos kardecistas. Herculano nos dá também importantes puxões de orelhas. Assim se expressou o autor, Herculano, né? Disse ele: você é um ser humano, adulto e consciente. Controle suas ideias. Rejeite os pensamentos inferiores e perturbadores. Estimule as suas tendências boas e afaste as más. Deus lhe concedeu a jurisdição de si mesmo. É você quem manda em você. Nos caminhos da vida, aprenda a se controlar em todas as circunstâncias. A cura da obsessão é uma autocura. Ninguém pode livrar você da obsessão, se você não quiser livrar-se dela. Comece a livrar-se agora, dizendo a você: sou uma criatura normal, dotada de poder e do dever de conduzir a mim mesmo. Conheço meus deveres e posso cumpri-los. Deus me ampara. Repita isso sempre que se sentir perturbado. Tome a decisão de se portar como uma criatura normal que realmente é, confiante em Deus e no poder das forças naturais que estão no seu corpo e no seu espírito, à espera do seu comando. Conduza o seu barco. Você não é um pobrezinho abandonado no mundo. Os próprios vermes são protegidos pelas leis da natureza. Por que motivo só você não teria proteção? O que chamam de pecado é o erro. Corrija-se, estabeleça o controle de si mesmo, com paciência e confiança em si próprio. Você não depende dos outros, depende da sua mente. Tenha fé e confiança. A fé divina é a confiança em Deus e no seu poder que controla o universo. Você, racionalmente, pode duvidar disso? Existe a fé humana, que é a confiança da criatura em si mesma. Você não confia na sua inteligência, no seu bom senso, na sua capacidade de ação? Quando comparecer às reuniões de desobsessão, esteja confiante. Os que o esperam, médiuns e espíritos, estão dispostos a auxiliá-lo.
Seja grato a essas criaturas que se interessam por você, ajudando-as com sua boa vontade. Se fizer isso, a sua obsessão já começa a ser vencida. Não se acovarde, seja corajoso. Concluindo, queridos irmãos, agradeço a Deus por esta oportunidade bendita e a vocês aqui presentes, aos que nos assistem no canal Comunhão pelo YouTube e a todos os que nos assistirão posteriormente. Agradeço a todos pela paciência e caridade da atenção, desejando a todos uma excelente semana e rogando a Jesus que nos guie em paz e segurança de volta aos nossos lares, logo após a prece final que farei agora, também extraída desse livro Sementes de Felicidade. Não descreia da vitória. Agravou-se a sua situação e aconteceu o que menos você gostaria que acontecesse. E você sente o peso da dor. Parece-lhe que nada poderá aliviar o seu sofrimento e que não há solução. Amigo, não é assim. Para qualquer problema, por maior que pareça, Deus reservou uma solução. É preciso buscá-la. Você não está desamparado. Não vacile. Não se entregue. Acima de qualquer problema, paira a providência divina. E sobre esse autor, queridos irmãos, Lourival Lopes, lembro aqui que ele, graças a Deus, ainda está vivo, apesar de um pouco fraquinho. Ele já esteve participando do meu grupo mediúnico na sala André Luiz, grupo Joana de Ângeles, e ele é realmente um médium inspirado. As dezenas de livros que ele tem, como esse, são todos frutos da inspiração. Obrigado a todos. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade.
Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.